Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso KidsCast. E tá aqui do meu lado ele, Dr. Flávio. Tudo bom, Dr. Flávio? Alô, pessoal. Tudo bem? Entrando no melhor mês do ano, viu, Laura? São João tá aí, viu? Tu gosta de forró? Muito. Forrozinho, olha aí, ó. Muito bem. E, claro, vamos começar então nesse clima junino, falar dos nossos patrocinadores, e eu começo aqui com a Brau Bar. Se você quer ficar ainda mais linda para curtir as festas de São João, agende o seu momento lá na Brau Bar. Vai aparecer aqui agora na tela, e é a Brau Bar da Ponta Verde, ali ó, na Deputado José Lages. Você vai lá e vai viver o seu momento Brau Bar. E também vou falar da Vi Nascer. Será que vai nascer muito menino nesse mês de São João aí? Rapaz, daqui a 9 meses vai. Vamos Sério? daqui pra daqui a 9 nasce. Daqui pra 9 nasce, que no São João vai ficar de fazer menino. Então você que já vai se programar aí no São João pra ser mamãe ou papai, ou não, né? Ou não. Ou não. Você tem que conhecer a Vi Nascer. Vai passar também aqui agora o Instagram da Vi Nascer. Lá você vai conhecer a doutora Aline, o doutor Flávio, são dois pediatras. E também tem aqui, se você voltar a alguns episódios, tem um episódio específico falando sobre a Vi Nascer, mas eu vou falar rapidinho sobre o que se trata a Vi Nascer. Se você, mamãe, escolhe o seu obstetra, você sabia que também pode escolher o pediatra que vai estar com você na sala de parto? Exatamente. E esse pediatra já começa a te acompanhar ali nas últimas semanas de gestação. Isso pra gente que é mãe traz uma tranquilidade, né? Porque vai estar ali naquele momento que é um dos momentos mais importantes da nossa vida. Você vai estar com profissionais que você conhece, que você confia, para te levar toda a segurança necessária nesse momento tão especial. Então vai lá, entra no Instagram da Vi Nascer e conhece um pouquinho mais do Dr. Flávio, da doutora Aline e da Vi Nascer. E agora vamos dar início, de fato, ao nosso episódio de hoje, e aí eu passo a bola pro Dr. Flávio. Hoje o episódio é especial, viu, Lara? Essa daqui estava prometida há muito tempo, mas eu estava esperando o mês certo. A gente está entrando agora em junho, que é um mês de conscientização, tanto para transfusão, para doação de sangue, como também a importância do teste do pezinho e alerta sobre anemias e leucemias. E para falar de tudo isso, nada melhor do que uma fera da hematologia, da oncohematologia aqui do estado, doutora Amanda Guzmão, também conhecida como Satubinha. Então, seja bem-vinda, doutora Amanda. É um prazer recebê-la por aqui. Minha filha, de onde você tirou fazer hematologia pediátrica? Me diga aí. Você não tem esse sonho de criança. O que foi que aconteceu na faculdade para você partir para esse lado? A história é longa, mas resumidamente foi o encontro da oncohematologia. Foi depois da perda de um amigo meu, que aí eu ele acabou falecendo por leucemia mieloide aguda, e eu acabei decidindo fazer um oncohematoped, mas depois tive a descoberta de que era separada a residência. E é? É separada a residência. Onco e hemato são separados. Aí eu tive a brilhante surpresa de depois de... Vamos fazer 3 residências. Que coisa então ganhei de brinde. Mas a pediatria, na verdade, já veio desde criança. Para surpresa foi, viu? A pedi era desde criança. Porque de quando eu aprendi a ler, minha prima ela é médica, hoje ela é cardio, e quando eu vi ela estudando, aí eu já dizia, eu quero fazer medicina também, não sei o quê. E a partir da pediatria desde pequena, eu brincava de ser médica, mas eu só queria atender se fosse criança. Se não fosse criança, eu não queria não, porque para mim não tinha graça não. Aí a parte da oncohemato, aí foi com a perda desse amigo meu, com o falecimento desse amigo, aí eu disse, não, eu vou entrar para a causa, sabe? Tem história envolvida aí, mas resumindo, em resumo é isso. Aí quando eu soube que era separado, aí veio aquela dúvida. Meu Deus. O problema é que as duas residências, elas são muito envolvidas. A oncologia e a hematologia é difícil até para separar, né? Mas assim, eu gosto de ambas, tanto da parte benigna quanto da maligna, então ficou difícil separar e acabei fazendo as duas. Não tive para onde correr, não. Então, tô aí. Estamos aqui, né? E aí, a gente falando sobre esse mês de junho, com esses temas importantes, né? Eu acho que vale a pena a gente começar com o teste do pezinho, que é o primeiro de todos, né? Pelo menos é o primeiro exame que o bebê faz, né, logo após o nascimento. Qual a importância do teste do pezinho relacionado às doenças hematológicas, né? O que é que a gente pode
suspeitar, né? Porque vale ressaltar aqui que teste do pezinho, na grande maioria das doenças, não diagnostica, né? Eles fazem uma triagem, né? Algumas doenças sim diagnosticam, outras fazem uma triagem e a partir dali você segue investigação. Né? Então, relacionado às doenças do sangue, o que é que o teste do pezinho pode trazer? De uma forma mais recente, né? Porque a parte da hematologia, ela foi englobada já mais recentemente dentro da triagem do SUS, né? Para o SUS isso é um pouco mais novo, porque antes estava incluído só para o teste master, só para a rede privada. Mas para as hemoglobinopatias, hoje a gente tem a triagem neonatal aí para a rede do SUS também, e para as eritroenzimopatias, que a gente chama. Se a gente quiser dar um nomezinho mais difícil. Você mas quebra a nossa amiga. Mas, em resumo, a gente consegue triar para a doença falciforme, que é a anemia hereditária mais comum que a gente vai ter aqui no Brasil, e para a deficiência de G6PD, que é esse nome difícil de eritroenzimopatias, a gente tem ali a deficiência de G6PD, que vai ser justamente essa anemia hemolítica mais comum que a gente vai ter no mundo e é extremamente frequente. E hoje em dia a gente está com ela incluída dentro da triagem neonatal. E é uma doença extremamente frequente, apesar de não ter uma morbimortalidade grande, mas tendo diagnóstico precoce, a gente consegue intervir nesses pacientes de forma precoce e evitando grandes complicações a partir do momento que a gente consegue pegar essa criança desde o período neonatal, orientar as famílias, entregar a lista de restrições, orientar as mães, os pais, sobre o que é que precisa ser evitado e como é que deve ser o segmento. E para a doença falciforme, não só para o diagnóstico das crianças, dos bebês que têm a doença em si, mas também para o traço. Era o que eu ia perguntar. Exatamente. Então, que é mais comum, né? O mais comum é justamente o traço falciforme. O que é o traço falciforme? Que é uma grande confusão, que chega muito no nosso consultório. A partir do momento que foi incluído a pesquisa de hemoglobinopatias, para a gente triar ali para a pesquisa de doença falciforme ou do traço. Então, é extremamente frequente chegar no consultório, as famílias desesperadas. Eu digo, mãe, vai secar o leite. Calma. Porque elas não dormem até sentarem com a gente para conversar. Quando vem lá o diagnóstico de traço falciforme, porque vão pesquisar e às vezes acabam confundindo um pouco mais. O traço falciforme, ele não é doença, ele é uma herança, uma característica genética, na verdade. Da mesma forma que a gente estuda lá, quando a gente está lá no Mobral, que a gente vai estudar lá na biologia, as heranças mendelianas lá daquela época da biologia, que a gente vê azão mais azinho, autossômico recessivo, autossômico dominante, então... A gente, quando tem esse S, esse tracinho, a gente é portador daquele gene, mas a gente não tem a doença. Então, quem é portador do gene S, do tracinho S, ele não vai manifestar a doença, ele carrega aquela característica. Por que que é importante, então, a gente saber que o filho da gente tem aquele traço? Porque quando ele crescer, ele pode encontrar uma companheira ou a menina pode encontrar um companheiro, eles podem ter um filho com a doença. Se os dois tiverem traço. Exatamente. Então, existe o aconselhamento genético, toda essa orientação, e inclusive também para os pais, porque a partir do momento que eu tenho um filho com traço, eu preciso rastrear os pais, para saber se a herança veio do pai ou da mãe. E, em alguns casos, a gente tem a surpresa de descobrir que ambos têm o traço. Então, se tiver um outro filho... Existe uma probabilidade de 25%. É pequena? Mas existe. Nada, 25% é coisa demais. Mas existe essa probabilidade de ter um filho com a doença falciforme. Então, é uma informação que certa vez uma família informou. E disse, a gente não sabia disso. Eu queria ter sido informada sobre isso. E na época que meu filho recebeu esse teste do pezinho alterado, eu não tive essa informação. Então, eu tive um filho com um traço e a segunda gestação, eu tive uma criança com a doença falciforme e eu não fui informada na primeira gestação, depois da primeira gestação, entendeu? Então, é uma informação extremamente importante para a gente repassar para essas famílias. Mas aí cabe a gente, você diz assim, a gente recebe isso no consultório. Mas tanto traço
como um primeiro exame do teste do pezinho alterado de deficiência de G6PD, o pediatra não precisa encaminhar para o hematologista. Eu acho que cabe aqui a gente ressaltar isso para não haver essa cobrança, até às vezes... Tá, tem gente que tem acesso mais fácil ao atendimento do especialista, mas hematologista não tem tantos assim no estado, isso, né? Exato. E se for na rede pública, às vezes demora demais. Então, até para acalmar, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que é a obrigação do pediatra saber Com disso certeza. e saber orientar, conversar e conduzir inicialmente ali, né? A condução, na verdade, dos pacientes, é isso que eu também reforço quando eles chegam para a gente, para avaliação. Muitas vezes a busca não é nem do encaminhamento do pediatra. A busca é da própria família. Na grande maioria das vezes não é o pediatra que encaminhou o paciente por ter um traço, o paciente por ter a deficiência de G6PD diagnosticada ali no teste do pezinho. A grande maioria das vezes é uma busca direta da família. E no caso dos pacientes com a doença falciforme, a importância do diagnóstico precoce é que as intervenções que a gente precisa tomar em relação à doença, a gente começa a intervir de maneira muito mais precoce. A gente não espera que o paciente tenha as complicações para poder intervir. Então, você consegue manejar a doença de uma forma muito melhor. E evitar uma morbidade muito maior para esse paciente, entendeu? O manejo flui muito melhor. E falando de deficiência de G6PD, é porque assim, eu tenho uns 5 ou 6 pacientes em Arapiraca que vieram com o teste do pezinho alterado, 2 confirmaram, tem uns 3 ou 4 aí que estão ali, né, em investigação. Mas quando você bota deficiência de G6PD no Google, é desesperador. Né? Desesperador, é de transplante hepático para cima. Então, cabe aqui também a gente alertar, calma, não é assim, se o bebê, a criança tiver assintomática, não tiver sintoma nenhum, se tiver bem, se tiver, né, crescendo, desenvolvendo, provavelmente existem falsos positivos que a gente chama no teste. Né? É uma dosagem enzimática, então é um exame que pode se alterar. Uhum. E tem outro detalhe também. Em alguns casos, a gente precisa do estudo genético. Às vezes, a gente precisa de um confirmatório, mas é muito raro. A grande maioria das vezes, com a dosagem enzimática, a gente consegue ter o confirmatório do diagnóstico da deficiência de G6PD. Só que, realmente, as famílias ficam muito angustiadas por essa pesquisa. Entendeu? Com o Dr. Google. Com o Dr. Google, exatamente. Mas a grande maioria dos pacientes é assintomático. E essas crises, que é uma anemia hemolítica hereditária, mas que ela só vai ter sintomas, podem ocorrer se você for exposto a alguns agentes. Então, os pacientes, normalmente, eles são assintomáticos e os sintomas podem ocorrer ou não se você for exposto a alguns agentes de uma lista de restrições. Então, a grande maioria dos pacientes passa a vida inteira sem sentir absolutamente nada. Eu até brinco que eu tenho um paciente adolescente meio rebelde que eu acho que ele pega a lista e ele faz tudo. Que ele chegou um dia para mim, ele disse, eu comi salsicha, fava, corante. Mas não façam isso, não repitam. No meu monte de remédio que não pode. E ele sobrevive. Mas assim, normalmente são pacientes que levam a vida completamente normal, com algumas restrições. Eu até brinco, eu digo, quando a gente tem uma alergia, a gente não precisa restringir algumas coisas, funciona mais ou menos da mesma forma. Repetindo que não é uma alergia, é totalmente diferente, não é um processo alérgico. Mas a gente precisa restringir por um determinado motivo, que é justamente porque aquelas substâncias vão acabar, quando a gente é exposto a elas, vão acabar induzindo um estresse oxidativo ali dentro da hemácia, induzindo a hemólise no final. E acabar desencadeando uma crise hemolítica, que às vezes o organismo pode conseguir compensar ou não, dependendo da intensidade dessa hemólise, mas que na grande maioria das vezes consegue compensar. Então, são pacientes que, na grande maioria das vezes, vai ser assintomático, mesmo diante das exposições, mas que a gente normalmente recomenda que não aconteçam, por favor. Então, sigam a lista. É importante fazer o segmento certinho, mas sem desespero, né? Isso. Você está falando aí de anemia. Existem vários tipos de anemia, né? Às vezes as pessoas acham que toda anemia é por falta de ferro.
E não é, apesar de que é a mais prevalente. Eu acho que ainda é, né? Você também, com certeza, quando a gente fez faculdade, um dos grandes problemas era a desnutrição infantil. Hoje, claro que ainda existe, mas numa proporção menor. Mas a anemia ainda existe. Muito. E muito, né? O que é que causa anemia e qual a consequência de uma criança ter anemia já desde bebezinha? O que é que causa assim? O que é que resulta para aquela criança ter anemia, né? Qual a causa? A anemia é um mundo, né? Mas se a gente for falar nas anemias em termos de prevalência, a gente consegue atingir até em algumas faixas etárias, em alguns países, se tratando de Brasil. E se falando de Nordeste, às vezes a gente consegue alcançar aí 50% de prevalência de anemia por deficiência de ferro. E se falar de crianças abaixo de 2 anos de idade, então as taxas vão lá para cima. A incidência e a prevalência de deficiência de ferro que a gente tem é muito alta e são inúmeros fatores. Aí a gente vai lá para trás, para a história gestacional, que a gente já tem um pré-natal inadequado, gestantes que não suplementam ferro, sangramentos gestacionais, uma gestação atrás da outra, campeamento precoce de cordão umbilical, prematuridade, bebês que nasceram com baixo peso, suplementação inadequada ou não realizada de ferro, aleitamento materno, que não é realizado muitas vezes, ou bebês que entram em fórmula infantil, mas que acabam, que a gente sabe que com o valor das fórmulas infantis, muitas vezes usam uma diluição inadequada, que na prática tem acontecido bastante. As doenças desabsortivas, que são bebês que acabam tendo as alergias à proteína de leite de vaca e acabam não absorvendo adequadamente esse ferro. Desnutrição. Então, é uma parasitoses, as parasitoses intestinais, as verminoses, né, no popular. Então, a gente tem uma gama, uma imensidão de causas de deficiência de ferro imensas, até chegar nas outras de maior gravidade. Mas não são as únicas causas de anemia. Essas vão ser as mais prevalentes. A deficiência de ferro, se a gente falar de anemia, vai ser o topo lá. O topo das causas. A grande maioria das anemias realmente vão ser causadas por deficiência de ferro. E realmente as principais causas vão ser essas, as origens vão ser essas que a gente falou. Vão começar lá no período gestacional e nesses 2 primeiros anos de vida. E o pior de tudo isso é que é justamente a fase mais importante para a criança, né? Que é a fase que a gente está tendo maior crescimento neurológico, maior desenvolvimento e que a gente vai ter uma pior repercussão para o futuro dessas crianças. É por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela vem enfatizando e vem mudando as diretrizes conforme os anos vão se passando, tentando mudar esse perfil a todo custo. E, às vezes o pessoal reclama dessas mudanças constantes das diretrizes, mas é justamente tentando mudar esse perfil, porque tem sido visto que não tem tido essa adesão e que isso vem repercutindo. Então, às vezes, aquela criança que a gente diz, esse menino não concentra na escola, esse menino não está tendo um desenvolvimento neurológico bom, esse menino está muito fadigado. Então, quando você vai olhar, você vai investigar, na verdade, a origem disso tudo é uma anemia que não foi tratada. Nossa. E dentre as outras causas de anemia, aí a gente vai para o outro lado, que são as anemias não por outras causas. Tem as nutricionais, que não são somente por deficiência de ferro, que a gente vai ter deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico e as anemias hemolíticas hereditárias e adquiridas. Ou seja, nem toda anemia é deficiência de ferro. Muitas vezes se chega do mesmo jeito. Chega no consultório, doutora, estou usando ferro direto nesse menino, esse menino não fica bom de jeito nenhum. E às vezes você fecha um diagnóstico de uma anemia hemolítica hereditária, em que a gente tem, na verdade, um excesso de ferro no organismo, porque na hora que a hemácia, que é a célula vermelha, ela se rompe, você elimina esse ferro e você acumula ele no organismo, você tem ele em excesso. Ou seja, tem algumas anemias em que o ferro ele vai ser prejudicial.
que é o caso das anemias hemolíticas. Porque se eu destruo a hemácia, ela se rompe, e eu vou acumular esse ferro no meu organismo e vou ter ele em excesso, ainda vou tomar mais ferro, então eu vou estar só acumulando. E esse ferro em excesso, ele tem um prejuízo para o meu organismo. E essas famílias acreditam que mesmo assim tem que suplementar, mas eu tenho anemia, doutora. Ele tem anemia, ele precisa tomar ferro, e você tenta explicar. Então, é a crença de que toda anemia é causada por deficiência de ferro. Eu acho que uma outra grande dificuldade nisso também está pela tolerância do ferro, né? Pelas crianças, pelos bebês e também pelos pais, né? Que às vezes, ainda, além de tudo, deixa o dente escuro, aí não quer ficar dando. Mas o medicamento em si, às vezes, causa desconforto abdominal, às vezes a criança não aceita de jeito nenhum. E isso é outra dificuldade, né? A adesão ao uso do ferro é muito difícil. Hoje em dia, a gente tem os sais ferrosos, que realmente é o sulfato ferroso, que a adesão é mais baixa, tem mais efeitos colaterais, e ele tem uma absorção pior, que ele vai ter uma absorção que é mais difícil de ser absorvido e interage com os alimentos, mas é o que normalmente vai ser fornecido na rede pública e vai ter um custo mais baixo também para ser adquirido. E os sais férricos, que eles, eu não posso falar marcas, mas que hoje em dia vão ter algumas de maior acessibilidade e outros não. Mas que aí eles não vão ter alteração de absorção com a alimentação, não vão ter essa intervenção do alimento, porque eles vão estar protegidos ali. Na hora que a gente tomar, eles não vão ter essa interferência de absorção por causa do alimento. É diferente dos sais ferrosos. Então, os efeitos colaterais também são diminuídos, mas mesmo assim existem. E existem algumas estratégias que a gente vai tomando na hora que a gente vai fazer essa reposição. Ou a suplementação, ou a reposição quando a gente precisa tratar realmente a anemia. Quando a gente já tem a anemia, que a gente vai fazer uma dose maior, ou na suplementação, que a dose é menor. Na suplementação, normalmente a tolerância é boa. No tratamento, como a dose é maior, aí realmente os sintomas gastrointestinais, as crianças normalmente começam a se queixar. Então, a gente começa a usar algumas estratégias. Começa com a dose menor, vai subindo, fraciona a dose, tenta orientar a dose noturna. Agora, tem criança que não gosta de tomar de jeito nenhum. Aí... Hoje eu estava conversando exatamente sobre isso. Não é com criança, né? Mas falando de algumas coisas, isso aí é falta de ferro. Né? Falando de alguns sintomas, isso é falta de ferro ou de B12. Pode ter certeza que é. Doutora, não, mas não foi comigo, não. Falaram pra mim. No mínimo você fez o pedido do exame. Tanto eu como a Alana estamos suplementando desde abril. Não sei se é suplementando, é tomando remédio mesmo, né? De ferro e de B12. Eu não sei qual que é qual. O Citobé é ferro? Não sei. Sei lá. Não conheço. O CB12. Provavelmente é remédio de adulto aí. Fica difícil você... Mas, enfim. Existe da pessoa, a criança ou o ser humano, tomar o remédio e o organismo não absorver? Existe. Então, ele pode estar ali tomando ferro. Vamos dizer que a anemia dele é por falta de ferro mesmo. Sim, ele está ali tomando remédio e não absorve. Existe. Tanto é que existem as indicações de reposição venosa. É isso que eu ia perguntar. É de uma única vez? Vai depender de quanto que está baixo, né? Aí nós vamos para outro ponto. Que existem as situações em que a gente vai precisar fazer reposição venosa. Ou por intolerância à medicação oral, ou por algum problema de absorção, realmente. Aí a gente precisa fazer reposição venosa. Olha. E existem as situações, por exemplo, a gente tem é outro ponto também que eu queria chegar. Não adianta somente tratar a anemia por deficiência de ferro. A gente tem que lembrar que é uma falha que acontece entre nossa classe inteira, entendeu? A gente acaba deixando passar isso. Eu estou tratando anemia por deficiência de ferro ou a própria deficiência de ferro sem anemia. Certo, mas qual a causa? Preciso tratar a causa, descobrir qual a causa. Não adianta você tratar a deficiência de ferro, você tratar a anemia por deficiência de ferro, se você não descobrir qual a causa daquilo dali. O que é que está causando?
É uma deficiência de ingesta? Aquela criança não está ingerindo bem? É uma perda? Aquela criança tem uma alergia à proteína de leite de vaca, está sangrando. Aquela criança tem uma doença celíaca, está descompensada, tendo um sangramento gastrointestinal. O que é que está acontecendo? Uma retocolite, uma doença de Crohn, que está tendo sangramento gastrointestinal. Tem situações que a gente não vai conseguir fazer reposição oral e inicialmente vai precisar repor venoso até que ele se compense e eu consiga usar a via oral dele novamente, entendeu? Então, eu preciso entender qual a causa de cada paciente. Porque senão a gente vai entrar numa bola de neve. Você vai tratar, vai corrigir por um tempo e daqui a pouco você vai voltar para estaca zero de novo. Você não vai resolver o problema. Você vai, porque toda anemia ela vai estar secundária a algum processo. Então, você precisa entender o que foi que ocasionou aquilo dali, resolver o problema. Então, tem que ser um tratamento em conjunto. É tratar a causa base em conjunto. Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque senão daqui a pouco vai chegar as mães no consultório pedindo para fazer exame para ver se o filho tem anemia, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não aconselha ficar fazendo exame de bebê só para isso, né? Então, a não ser se a de hematologia tem alguma coisa diferente, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, a criança fez 1 ano, ela não recomenda ficar fazendo exame para ver se a criança tem. Eles estão recomendando agora com 1 ano. Eram 2, abaixou para 1, foi? Está recomendando com 1 ano agora. Mas para ver a questão da anemia com a triagem... Para investigação, para triagem a partir de 1 ano. Ele está recomendando que faça com 1 ano hemograma, PCR e ferritina. O que é que eles estão orientando para fazer? Ferritina. Tá. Eles estão orientando que... Isso é a orientação, é by SBP, certo? A orientação que eles estão pedindo para fazer com 1 ano é hemograma, isso orientação por SBP. O que é que a SBP orientou para fazer? Eles sugerem, na verdade, uma triagem para as crianças a partir de 1 ano com hemograma, ferritina e PCR. Por quê? Porque a ferritina é uma prova de atividade inflamatória. E criança não adoece, né? Não. Criança de 1 ano... na creche. Nunca. Não. Criança de 1 ano, inclusive, não adoece nunca, né? Então, se a PCR tiver aumentado e a ferritina aumentada. Exatamente. Então, assim... PCR aumentada, ferritina aumentada, eu vou duvidar desse resultado da ferritina e a tendência vai ser que eu repita. Depois. Exatamente. Ou então que eu repense dependendo do resultado. Ou complemente com uma saturação de transferrina, mas que também pode se alterar, mas menos do que a ferritina. E se a ferritina estiver diminuída, aí a gente já vai fechar diagnóstico. Abaixo de 1 ano, aí vai depender da clínica do paciente, do seu grau de suspeita durante o exame físico. Se você tiver uma suspeita por algum motivo, aí você vai realmente fazer a investigação. E essa anemia pode ser tão grave a ponto do bebê precisar de transfusão de sangue, né? Pode acontecer. Bebês também tomam e crianças também tomam transfusão, né? Aconteceu uma situação há pouco tempo agora com uma bebê de 4, 5 meses que chegou numa urgência com 3,6 de hemoglobina. Extremamente pálida, 3,6 de hemoglobina e plaquetas abaixo de 50 mil. Não vou recordar o valor agora. Quando a gente foi investigar, na verdade, não era secundária deficiência de ferro, era secundária deficiência de vitamina B12, uma anemia. Na verdade, ela estava com a pancitopenia, que a gente chama, que tinha diminuição de neutrófilos também. Então, foram todas as séries do hemograma diminuídas por uma deficiência nutricional, tinha uma vitamina B12 abaixo de 100, que a mãe estava em amamentação exclusiva e a mãe tinha uma deficiência de vitamina B12 desde a gestação e estava não conseguiu suplementar, acabou que na correria com outra criança, amamentando, a bebê fez uma PLV, ela ficou com a dieta ainda mais restrita e acabou que a bebê evoluiu com essa pancitopenia, chegou nesse nível de gravidade e precisou transfundir, mas depois de suplementar B12 ela corrigiu. E a gente conversando com essa mãe, aí ela, assim, extremamente assustada com a situação, né? Aí eu falando, eu disse, mas na gestação, ela disse, eu comecei a suplementar, mas depois que ela nasceu, aí a gente esquece, né? A gente vira mãe de novo, outra bebê em casa. Aí eu disse, lembra da história do avião, quando a gente tá lá, que a aeromoça fala, né?
Quando cai a máscara de oxigênio, É. você tem que colocar primeiro em você. Depois na pessoa. Eu disse, eu sou mãe também. Na prática, a gente sabe que é diferente, mas a gente tem que reforçar. Que mães que amamentam exclusivamente têm que lembrar que elas também precisam se cuidar, para que o bebê delas esteja bem. Então, a importância da gente reforçar com essas mães que desde a gestação tem que suplementar bem, tem que cuidar desse bebê desde o intraútero, fazer consulta com o pediatra ali desde o pré-natal, para poder orientar bem essa suplementação e depois cuidar, fazer a puericultura direitinho. Porque é extremamente importante. Isso vai repercutir para o teu filho para o resto da vida. E você falou que essa criança chegou lá com pancitopenia, a suspeita devia ser leucemia, né? Provavelmente. Inicialmente foi, né? Mas depois que você vai fazendo, o que é a importância Não, do história mas bem talvez colhida. o encaminhamento tenha sido nesse sentido. Foi sim. E aí a gente teve aqui já o episódio de um casal de amigos nossos, né? Do PC da Michele, para falar sobre a experiência com a filha dele que venceu a leucemia. E eu perguntei para você de onde você tirou para fazer um oncohemato, porque na minha residência de UTI-PED, a grande parte dos meus pacientes, os mais graves pelo menos, era tudo paciente oncológico, muito dele leucemia, né? E a gente vê o sofrimento que é, né, durante, pelo menos pra gente da UTI, porque eu sempre falo isso, quando chega pra UTI é porque só chegam os mais graves, né? Aqueles que respondem bem ao tratamento não vão chegar na UTI pra gente. E a gente vê o sofrimento que é, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é leucemia, que todo mundo aí já deve ter ouvido falar esse nome, mas eu acredito que muita gente não sabe o que é leucemia, né? Quais os sintomas, o que a gente espera ver nos exames, enfim. As famílias chegam muitas vezes perguntando, doutora, anemia, se eu não tratar a anemia do meu filho, pode virar uma leucemia? Primeira resposta, não. A anemia não tratada não vira leucemia. Ufa, para muito já. Não existe isso de não tratar uma anemia e virar leucemia. A leucemia em crianças, na grande maioria das vezes, lógico que a gente tem as leucemias mieloides crônicas, mas aí é um capítulo à parte, eu não vou adentrar nisso, porque aí seria um outro... É um outro episódio. Um outro episódio, né? Mas as leucemias, em geral, são agudas e a evolução é muito rápida. A sintomatologia aparece em poucos dias, semanas no máximo. Dificilmente a gente vai ter uma criança que venha com quadro arrastado por mais de semanas, para a gente pensar num diagnóstico de leucemia. A gente tem a medula óssea, que eu brinco com as crianças, que eu digo, meninos, é a fábrica do sangue, entendeu? A casinha lá onde quando vou explicar para eles, para que eles entendam o processo que eles estão passando. Então, é a fábrica que está fazendo seu sangue lá, poder correr dentro da sua veia. Então, era para a gente ter um monte de soldadinho, um monte de gente trabalhando, um monte de padeiro fabricando pão. A gente colocou um monte de funcionário que faz tudo errado e eles não estão conseguindo fabricar pão direito. Então, são células que são os blastos, que eles não produzem as células do sangue. Então, eles chegaram lá só para atrapalhar. Os blastos são as células da leucemia, que invadem e apareceram lá por causas que não são causas externas, que a gente chama. Porque é diferente do câncer do adulto, que a gente vai arrumar um culpado, que no câncer de pulmão a gente vai... O cigarro, isso, o sol, exatamente. Então, a gente tem as causas externas para os adultos, mas na criança, não. Então, ali a gente não vai ter uma origem para arrumar um culpado, que muitas vezes as famílias querem chegar para a gente, mas por que isso aconteceu? Esse porquê a gente não vai conseguir pontuar para as famílias, normalmente, o porquê isso aconteceu. Em algumas raras situações, algumas síndromes genéticas e algumas famílias que têm história muito frequente de câncer, a gente consegue pontuar, mas aí é bem mais raro. Mas aí há essa invasão por esses blastos dentro da medula e a medula fica cheia de um monte de gente que está lá só para atrapalhar. É um monte de gente fazendo greve, né? Não trabalha, faz nada. E não produz as células do sangue que deviam estar produzindo. Então, a gente começa a ter uma baixa dessas séries e, às vezes, algum aumento de leucócitos. Mas, normalmente, vai ter uma anemia,
uma baixa de plaquetas e os leucócitos, que são as células brancas do sangue, podem estar diminuídos ou aumentados. Isso é o que a gente encontra no hemograma. Mas a criança, ela vai dando os sinais para a gente, que é uma palidez. É aquela criança que aos poucos vai perdendo um pouco a disposição para brincar. Porque uma criança que originalmente já vive no celular e não gosta de estar saindo para brincar é uma coisa. Mas uma criança que é bem disposta, gosta de brincar, de correr, de pular, de ir para a rua e de repente para de querer fazer essas atividades, você já liga um alerta. Uma criança que tem uma febre persistente que dure mais de 7 dias e eu não sei o foco dessa febre, você já liga um alerta. Aquela criança que começa a aparecer um monte de ínguas, que são os linfonodos, e eles não diminuem, eles continuam aumentando, mesmo passado uma semana, e eles estão progredindo, aumentando. Opa, sinal de alerta. Barriguinha aumentando, dando sinal de aumento de fígado, de baço. Outro alerta. Manchas roxas pelo corpo, sem ser em locais de trauma. Principalmente de forma espontânea, ou sangramento de gengiva, de nariz. É diferente da criança que sangra de forma recorrente, que é até relativamente frequente para quem tem rinite alérgica, pode ter um sangramento nasal de forma recorrente, mas é aquela criança que nunca sangrou e de repente começou a sangrar. Pálida, sangrando gengiva, sangrando nariz, uma mancha roxa, tem alguma coisa errada. Então, a partir do momento que a gente começa a observar esses sinais e sintomas, é correr, primeiro exame, um hemograma, junto com o pediatra ali de olho, para poder fazer um exame físico, colher essa historinha de forma adequada e ver o que é que precisa investigar mais. E aí, o pediatra viu lá, tem um exame sugestivo e exame físico. Manda pro onco-hemato e a partir daí vocês seguem a investigação. Isso. Né? Vai fazer provavelmente o mielograma, né? Mas esse mielograma assusta quando a gente vai dizer o que é, né? Porque você dizer que para alguém que vai colher um exame de dentro do osso dele é complicado, né? E não deve ser muito prazeroso fazer, exceto para a Luana. Né? A carnívora. A carne, ela é terrível. Mas é fundamental esse exame, né? Para fazer o diagnóstico. Então, esse exame você vai lá, colhe um pouco do sangue, da medula, e manda para o laboratório, né? Explica pra gente como é que... A gente aspira uma quantidade do sangue da medula óssea. A partir dali, a gente vai fazer as lâminas para analisar a morfologia das células da medula, que aí vai ver esses famigerados blastos, que pela lâmina a gente já vê a morfologia que está alterada, que já não são as células típicas da medula. Elas estão ali, mas estão misturadas com essas células que não deveriam nem existir ali dentro. Colhe os tubinhos para fazer o que a gente chama de imunofenotipagem, que é para a gente ver qual tipo de leucemia, que aí é para onde vai direcionar qual vai ser o tratamento realizado. Aí faz os estudos moleculares, aí outros estudos complementares para direcionar o tratamento. Mas tem tratamento, né? Tem, com certeza. E a maioria das crianças respondem bem, né? E os índices de cura para as leucemias vem aumentando a cada ano. A leucemia da infância tem percentuais índices de cura muito melhores quando a gente vai comparar com a leucemia do adulto. Então, não se compara a leucemia da infância com a leucemia de adulto. São doenças completamente diferentes, de evolução totalmente diferente. Mas o diagnóstico precoce é fundamental. Com certeza, faz toda a diferença. Por isso a importância da gente olhar para o nosso filho, conseguir ouvir, escutar, entender as queixas deles. Todo santo dia estar ali de olho, tocar o filho da gente, seja no banho, seja numa brincadeira, palpar quando está achando alguma coisa estranha. Não precisa ser na neurose, né? De estar espremendo o menino todo santo dia. Não, mas dar banho e trocar de roupa é muito importante. Exatamente. Você consegue ver muita coisa. E a importância também do acompanhamento com o pediatra, né? Porque muitas vezes quem vai fazer a suspeita é o pediatra, para só depois o oncologista. O tratamento é com quimioterapia, né? Isso, quimioterapia. A aceitação das crianças é boa? Muito. Na verdade, melhor que a dos adultos, né?
Eles toleram muito melhor do que os adultos. Essas crianças que têm câncer, parece que elas têm um espírito muito evoluído, né? Porque o que eles ensinam, você entra numa enfermaria de oncologia, parece que estão lá, as crianças lá plenas. Claro que sempre tem uma que não está muito legal, mas a maioria estão lá brincando, jogando como se nada tivesse acontecido, né? E eu acho que isso que deve ser gratificante para vocês. Eu acho que é isso que... É isso que move vocês receberem 200 mil mensagens no celular todo santo dia. Você está no plantão e com a cabeça no outro hospital. Mas a realidade daqui de Alagoas, onde é que se trata a leucemia aqui? A gente tem 2 centros, né, que são referência aqui para oncologia pediátrica. Um é a Santa Casa, que é onde eu estou com as meninas. O outro é o Veredas. São os 2 centros de oncologia pediátrica que tem no estado. No interior não tem nenhum, né? Não, tem que vir todo mundo para cá, né? A partir de que idade interior aceita? Só adulto? Só acima de 18? Só adulto, acima de 18. Então, só Santa Casa e Veredas. Ô, Amanda, falando agora de transfusão de sangue, que a gente disse lá que esse mês também é importante. De junho. O sangue... A criança não doa sangue, mas o sangue recebe do adulto, é o mesmo sangue, né? Então, a gente da pediatria tem que implorar muito para os adultos, porque eu acho que se as crianças pudessem doar, elas doariam mais do que... Pode ter certeza. Do que o adulto, né? Do que o adulto. Porque o que a gente mais vê de matéria é sempre pedindo o estoque tá baixo, o estoque tá baixo, o estoque tá baixo. Então, assim, se usa muito sangue e tem poucas pessoas indo lá fazer a doação, né? Seja por algumas restrições, né? Porque aí tem que ter a idade, peso, né? Tem comorbidades, né? Tem algumas restrições que não pode doar sangue. Mas é fundamental, né? Inclusive existe também um tipo de doação, né, que inclusive eu sou cadastrado, que talvez a maior dificuldade não seja nem tanto sangue, é plaqueta. Plaqueta é muito pior do que... eu sou cadastrada, tem um banco de dados, não é? Porque aí faz, no Brasil inteiro, não é? Não sei se você está falando do banco de medulas ou de plaquetas, são duas coisas diferentes, né? Porque eu acho que o meu foi de plaquetas. O doador de plaquetas é o seguinte, ele pega o seu sangue, uma máquina tira... Aí essa máquina separa as plaquetas, ele separa as plaquetas e devolve as hemácias para você, o sangue. Então, mas aí se você não se inscreve, que é quando precisa... quando precisa ele liga. Você é acionado. A vantagem é que você pode doar, você faz essa doação de plaquetas, né, que chama de pool de plaquetas, você doa um monte de plaqueta e 48 horas depois, se eu não me engano, você pode doar de novo. Entendeu? E plaquetas, a necessidade é bem maior. É a nossa maior necessidade transfusional. É plaqueta porque também a viabilidade delas é muito baixa. E a nossa maior necessidade realmente transfusional é de plaquetas, porque na doação convencional a gente vai conseguir ali uma unidade. Então, para a gente conseguir para um doador um aporte para um doador adulto, a gente tem que juntar aí pelo menos uns 6 a 8 doadores para você conseguir suprir um adulto. E quando você faz uma doação dessa direcionada, você consegue suprir, entendeu? Uma pessoa só consegue. Uma pessoa só consegue suprir, mas é difícil. Então, isso é um N muito pequeno de doadores de plaquetas. E assim, a doação é super segura, tá? Isso. Todo material estéril, não tem risco nenhum para o doador, né? O seu exame, o seu sangue vai passar lá por alguns testes para saber se ele está apto a ser transfundido, mas para quem é o doador não tem risco absolutamente nenhum e não dói muito não, viu? Dá para fazer tranquilamente. Não dói muito não. Não dói muito não. A primeira vez que a gente foi doar na época do colégio, da época da faculdade, eu acho que a última semana da gente da faculdade foram os amigos todos doar, né? O mais pesado de todos teve uma hipoteção que tiveram que botar ele de cabeça para baixo. Olha aí. Aí você tá assustando quem tá vendo e tá... A sorte dele era que não tinha WhatsApp. Ele tá tentando incentivar. Mas aí já tá assustando, não WhatsApp, né? Eu achei que ele ia tentar incentivar. Foi medo. Porque todas as outras pessoas, até os pequenininhos, saíram lá. De boa, De boa. Então é muito importante. Doe sangue, gente. Porque a gente que trabalha no hospital, a gente sabe como é difícil a gente conseguir... A criança precisando, ou até o adulto mesmo, e não tem, né? Mas... Infelizmente, se ninguém for doar, não tem. Agora, eu tenho uma crítica a fazer, que uma vez me pediram para doar, não foi... Eu geralmente faço a doação lá no HU mesmo, e lá mesmo tiro o meu sangue, e na mesma hora
eu faço a coleta, a doação. Mas eu fui em um outro local aqui que faz doação e eu tive que ir um dia para coletar o sangue para fazer os exames. Aí depois que os exames ficaram prontos, eles me ligaram para eu ir lá para fazer a doação. Aí você já não tem tempo, né? Aí tem gente que tem dificuldade de você tirar exagera. 2 dias na mesma semana para faltar o trabalho. Para poder fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que isso aí tem que ser otimizado para facilitar quem está doando. E eu não sei também se, por exemplo, porque na época que eu fiz, foi porque o meu sobrinho, na época, era estudante de medicina, e ele estava com um grupo conscientizando sobre isso, e começou pela família, né? E aí a gente foi fazer. Mas eu não sei se hoje, se chegar ali, aquele do lado do HGE é o Hemoal, não é? Mas o Hemoal... Mas a transfusão mudou lá para cima também? Porque o Hemoal transferiu como eles dividiram, né? Ficou uma parte no Metropolitano canto, e outra ficou ali do lado do HGE. O Hemoal foi pro Hospital Metropolitano, lá do lado do HU. Lá tá, mas se você chegar lá e falar assim, eu quero fazer doação de sangue. Um exemplo, a pessoa leiga. Eu quero doar sangue. Né, vou fazer minha boa ação do dia. Em algum momento, essa pessoa é informada que ela também pode doar a plaqueta? Fazer doação de plaqueta? Eu fui informado na hora. Agora, eu não sei como é lá no Hemoal. Na verdade, quando pegaram o meu braço, que fizeram assim, disseram, peraí, não colha não. Não colha não. Aí foram chamar a médica, que a enfermeira falou, não colha não. Aí foram chamar a médica. Aí quando a médica olhou, disse... Não, você não vai doar sangue, não. Você vai entrar pro banco de plaquetas. Pode doar plaqueta aí só, não vai não. Porque tem que ter uma veia boa para poder fazer, entendeu? Não é qualquer veinha, não. Porque, ainda tem isso também, né? Tem que ser calibrosa. Para plaquetas, tem que ser uma veia calibrosa. Porque do mesmo jeito que puxa, também administra, né? Então, ele tira e bota. Então, tem que ser uma veia... calibrosa, senão não vai não. Porque acho que essas informações serão importantes, né? Na hora ali das pessoas. Mas aí eles lá... Mas normalmente quando vai para doação, eles já vêm. Se tem uma veia calibrosa, se tem alguns critérios, aí as meninas já informam. Já informam, né? Eu já fui descartada. Já foi descartada? Não colha não, você acha que... O que aconteceu comigo? Na verdade, você não tem condição de doar. Eu queria tanto, né? Pois é. Você saiu de lá péssima, né? Eu queria fazer minha boa ação do dia, né? Eu queria. E falando, aproveitando de medula óssea também, né? Você pode se cadastrar. Eu também sou cadastrada. Você pode se cadastrar e aí eles ficam... É uma coisa nacional, né? Isso, e quando tem alguém, cadastro nacional, se tiver alguém... Dos 18 aos 35, você consegue entrar para o cadastro e o cadastro fica valendo até os 60. Então, eu estou dentro do cadastro ainda. O que? Do medula? 45. Agora, para você entrar no cadastro, agora você tem que ter entre 18 e 35 anos. Mas depois que você entrou no cadastro, você fica até os 60, isso. Tô lá ainda. Por hora. Olha, por hora. Ainda falta 15 anos, querido. Não, 15 não, 14, que esse ano já vai para 46. Mas vamos ver as fotos, porque a gente já está finalizando. A doutora Amanda mandou umas fotos pra gente, não foi? Conforme for aparecendo aqui na tela, coloca aí, Matheus, por favor. Foi só pra aqui foi o junho, né? Um ato de amor pela vida, que é junho laranja e junho vermelho. O vermelho é dois sangue, salve vidas, e o laranja é da anemia e leucemia. É importante essas campanhas para fazer conscientização e sempre levantar esse tema, né? Olha aí o traço falciforme. Explicando como é que é a herança e como é que chega lá nos 25%. Deu saudade, não foi, da biologia? Não. Acho que é por isso que eu escolhi a humanas, por isso que eu sou da comunicação. Mas para entender como é que chega lá naqueles 25%. É todo aquele, né? Que é ali, ó. Os pais, aqui é dando um exemplo como se os dois pais fossem portadores do traço S. O pai com traço S, a mãe com traço S. Teria 25% de chance de ter uma criança sem o traço, 50% de ter crianças com o traço e 25% de ter um filho com a doença falciforme. Então, na verdade, se a gente pegar, seria 75% de chance de ter filhos ou portadores ou sem o traço, ou com o traço ou sem o traço, mas sem a doença, e 25% de chance de ter um filho com a doença. E isso independe do sexo? Independe do sexo. Não vai
No caso da falciforme, Sim. independe do sexo. Tá. Da doença falciforme não vai depender do sexo, não tem relação com o sexo. Com sexo. Próxima foto, Matheus, por favor. Anemia ferropriva. Olha, porque são vários tipos de anemia, como você falou, né? A próxima, Matheus. Gil Lilás também. Isso é importante, né? O momento ideal, né? De colher o teste do pezinho. Pra gente tentar não ultrapassar esse prazo. Nem colher antes, porque tem o tempo do bebê estar sendo amamentado, tem o tempo que o bebê precisa estar sendo alimentado para realizar o teste do pezinho. E também não ultrapassar o prazo, porque aí pode alterar alguns resultados dos exames. Pode perder, ele perde a efetividade. Né? Exatamente. Próximo, Matheus. Era aquele outro, né? Era o outro. Não, esse aí é ela, viu? No IFAL. Isso é tu? Amanda. Essa sou eu, no com IFAL. o porquinho. Que faz, mano. Esse porco já deve ter virado salsicha há muito tempo. Ó, recorde dessa foto que eu vou... Tem história aí pra essa foto. Essa foto foi da minha época do IFAL, lá em Satuba, viu? Que aí daí veio a história do Satubinha. Você não é de Satuba? Eu sou de Satuba. Tá. Pessoal. Mas eu sou de Satuba e estudei no IFAL lá de Satuba também. Mas depois eu conto história. Eu volto já. Vai passando. Próxima foto, Matheus. Voltou para essa. É importante. São sinais de alerta para o câncer infanto-juvenil, as equimoses, palidez, hemorragia, o aumento dos linfonodos, que são as ínguas que a gente falou, perda de peso, sudorese noturna, são sintomas B que a gente fala também, né? Emagrecimento, dispneia, sudorese noturna, a leucocoria, quando a gente tira a foto ali do bebê, quando vai ver a foto ali com flash, tá lá o reflexo, fica esbranquiçado ao invés de ficar vermelhinho, aumento do volume abdominal, cefaleia e vômito, mas aí de uma forma persistente, uma cefaleia que mude do padrão, que a criança acorde de madrugada pela dor, por exemplo, ou que não ceda ao analgésico comum, que tem uma mudança do padrão ou que tem algum sinal de alarme, né? Dor óssea, que altere o padrão da criança, como eu falei, que a criança deixe de brincar, que a criança comece a apresentar alguma limitação, a fadiga, a letargia, alteração de comportamento e alterações de equilíbrio, a gente já vai partindo mais para as alterações neurológicas, pensando em tumores cerebrais, né? Próxima, Matheus. Aí a próxima acho que vai ser a dela de novo, né? Não, já passou aqui. Medula óssea. A medulinha. A padaria. É daí que sai. E aí, quando vai fazer o exame... Helena ama um tutano. A minha mais velha ama um tutano. Próxima foto. Esta mocinha está comigo desde quando eu comecei a trabalhar aqui em Maceió, na Unquemato. Quando eu comecei, ela estava começando o tratamento de uma LLA. Eu brinco com ela, eu digo, a gente começou junta. Aí eu disse, a gente vai começar junto, a gente termina junto. Aí você vai ver. Próxima foto, Matheus. Olha ela, 15 anos. 15 anos. Ela transplantou ano passado. Olha. Coisa linda. Ali, naquela primeira foto, ela devia ter, o quê? Uns 7? Tava nessa faixa. Tem né? 9 anos que ela tava... Que a doença acabou voltando, tava sem conseguir doador. Foi tentar um transplante, aí acabou em outro estado. Enfim. Aí já passou por diversos tratamentos. E agora, no ano passado, ela conseguiu um doador de fora do Brasil. Eu brinquei, ela disse, você tá gringa agora, né? Com medula gringa. De fora do Brasil. Foi. E aí? Conseguiu. Ele se consegue, sim. O banco de medula óssea, ele é internacional. Eles congelam e mandam. Sim, manda. Vem-se embora pra cá. Aí eu disse, você tá gringa, Gabi, agora. Saiu do procedimento falando inglês. Olha, que legal, gente. Aí ela transplantou no passado, fez 15 anos, agora tá ali de plena. Maravilhosa. Que legal. Então vamos voltar na foto do porquinho? Não, do porquinho vai pra frente, aí vai pra frente. Eu acho que só foi até. Tem mais aí, Matheus? Olha aí. Não, acabou. Não, é porque eu esqueci de mandar a outra. A outra é a de Melzinha, que é uma mocinha que tá comigo agora. Que é uma que que ela tá fazendo uma campanha de doação de medula desde o começo do ano. E ela foi agora para o transplante, está para fazer o transplante de medula lá em Recife semana que vem. Oh, meu Deus. E por coincidência, a mãe dela é professora do IFAL lá de Satuba.
Aí ela disse, a gente rodou e se encontrou, só que a gente... Mas ela foi sua professora? Não foi. Mas assim, por pouco. Uhum. Eu acho que quando eu saí do IFAL, poucos anos depois ela entrou. Aí eu disse, por pouco, a gente não se esbarrou aí no meio. Aqui em Maceió, se rodar muito, minha filha, vocês cresceram juntas. Aí eu disse, acabou que assim, eu saí do IFAL... Quando eu saí do IFAL, eu acho que com pouco tempo depois ela entrou para ensinar lá. E hoje em dia eu acabei cuidando da filha dela, né? Fiquei acompanhando a filha dela. E ela agora foi pro transplante, a Mel. Eita. Chegamos ao fim. Tem que fazer aquele. Muito rápido, muito rápido. Mas nesses minutinhos finais, né? Quais são as considerações que você pergunta mais? Sua mensagem. Não, eu quero que você dê uma mensagem final aí para as pessoas. O que você... Disso tudo que a gente falou aqui. Qual o maior alerta que fica, o maior alerta que você deixa aí para as pessoas, uma mensagem final. Para todos nós, assim, sempre olhar, principalmente como a gente está falando de pediatria, de oncohemato, tanto para a gente, como mãe, como pai, como cuidador, e como pediatra também, não só como especialista, para olhar 5, 10, 15, 20 vezes e escutar. E se está achando que tem alguma coisa errada, não desistir, insistir, até que a gente descubra o que tem. Que tem algumas frases, quando a gente está dando aula de diagnóstico precoce, que eles frisam muito em relação a isso, que se você acha que tem alguma coisa errada, você não desista, até que você descubra o que é. Se os seus 2 olhos não estão conseguindo ver, chame mais 2. Entendeu? Peça ajuda. Então, até que você descubra, ter humildade de saber, não estou conseguindo enxergar o que é que tem de errado aqui. Mas a gente saber que o cuidador, seja pai, mãe, babá, avó, tio, primo, quem for, que está com aquela criança no dia a dia, ela consegue enxergar o que é que está acontecendo com aquela criança de errado. Então, a partir do momento que eu digo, meu filho não está bem, eu tiro isso pelas minhas 3 pequenas. E eu repito muito isso. Quando eu digo, e eu tiro pela apendicite da minha mais velha, que no dia anterior a gente fechar diagnóstico e ela ser operada, até que a gente tivesse realmente o diagnóstico firmado, que os exames não eram conclusivos, e eu virei assim, antes de estar tudo muito claro, eu disse, minha filha não está bem. E não foi como médica que eu disse aquilo, foi como mãe. Então, é a gente escutar o coração da gente. E esse sexto sentido que fica ali alertando. E levar isso para frente. E insistir até conseguir fechar um diagnóstico. Sem neurose. Mas ir a fundo, entendeu? Não desistir. E ouvir as nossas crianças também, porque eles são extremamente inteligentes. E, às vezes, a gente esquece de ouvir eles. Sim. E eu já ouvi muita criança dizer assim, mãe, eu sei que eu tô com leucemia. Nossa. Mesmo criança menor. Então, aprender a ouvir também as nossas crianças, porque eles têm um poder que a gente... subestima. Exatamente, a gente subestima. É verdade. Obrigada, doutora Amanda. Uma aula, né? Bicha do nada. Uma aula inteligentíssima. Parabéns. Agora até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio, que vai ser bacana também, hein? Aguardem. Aguardem. Obrigada aí pela sua companhia. Assistam todos os vídeos que tem aqui neste canal e você vai ficar por dentro, que tem muito assunto bom, né, doutor Flávio? Com certeza. E curta aí esse vídeo, hein? Sininho, né? Inscrever, né? Primeiro tem que se inscrever no canal, depois apertar o sininho. Apertar o sininho e compartilhar, porque essa informação é muito boa. Né? Vai ajudar alguém. Compartilha que vai chegar em alguém que precisa. Exatamente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.